Salve, salve, amantes da matemática! Eu sou o Serjão, aula 10 de Geometria Plana. Fica comigo se você quiser entender tudo sobre congruência de triângulos. Olha o que eu preparei para vocês, pessoal, vem comigo. Congruência de triângulos. Dois triângulos são ditos congruentes quando os seus lados ordenadamente são congruentes e os seus respectivos ângulos também, de forma ordenada, são congruentes também. Então, veja bem, olha o que eu preparei. Eu separei aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Se tivermos o segmento AB congruente a DE, mesma medida, o segmento AC congruente a DF, e o segmento BC congruente a EF, esses dois triângulos são congruentes, de mesma medida. Eles terem a mesma medida significa necessariamente que, além desses lados serem ordenadamente congruentes, iguais, os ângulos internos também são ordenadamente congruentes. Ou seja, o ângulo C de cá, o ângulo C é ordenadamente congruente ao ângulo F, assim como o ângulo B ordenadamente congruente a E e o A a D. Então, essa é a consequência. Eu escrevo que o triângulo ABC é congruente a DEF e a consequência é essa aqui, ó. O ângulo A igual ao ângulo de vértice D, o ângulo B igual ao E, né, congruente, mesma medida, os lados também congruentes. Essa é a consequência de dois triângulos serem congruentes. Os lados ordenadamente são congruentes, os ângulos internos também. Só que para eu mostrar que eles são congruentes, eu tenho que verificar os critérios, os casos de congruência. 5 casos de congruência de triângulos. O primeiro critério, lado, ângulo, lado, no qual o ângulo tem que estar entre os dois lados. Eu poderia pegar aqui, ó, lado congruente a esse ângulo congruente a esse lado congruente a este. Então, aqui, ó, o ângulo se obriga a estar dentro dos dois lados. Entre. Eu também tenho o critério ângulo, lado, ângulo. Observe que o lado está entre os dois ângulos, tem que ser assim. O terceiro critério, lado, 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 que é o primeiro exemplo que eu comecei aqui, no triângulo ABC e o DEF. Temos também o critério lado, ângulo, ângulo oposto, no qual esse ângulo oposto é oposto a esse lado. E o último critério, hipotenusa cateto. Calma lá que eu vou mostrar um por um, eu vou dissecar cada um desses, que é para você não ter dúvida mais em congruência de triângulos. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Tem aqui dois triângulos aqui do meu lado, ó, aqui, né? E eu vou perguntar aqui qual é o valor de x, então calcule o valor de x. O que esse triângulo tem a ver com o outro? Ou eles não têm nada a ver um com o outro? Se eu conseguir provar que eles são congruentes, significa que ordenadamente seus lados são congruentes e os ângulos internos também ordenadamente congruentes. Observe aqui, ó, tem esse lado congruente a esse, foi dado 10 centímetros, 10 centímetros. Então, eu já tenho uma peça aqui do critério, ó, lado. Tem um lado congruente. Observe que eu tenho esse ângulo aqui oposto pelo vértice com esse. Então, os opostos pelo vértice são congruentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, lado, ângulo. Observe que eu poderia pegar o primeiro ou o quarto critério. Só que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 50 que está oposto a 10 centímetros. É o mesmo ângulo de 50 que também está oposto a 10 centímetros. Então, o critério aqui é lado, ângulo, ângulo oposto. Olha, o ângulo oposto ao lado. Esse ângulo oposto é oposto a esse lado de 10 centímetros. Então, pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto, os dois triângulos do meu lado aqui são congruentes. Significa que ordenadamente os lados também são de mesma medida. Então, como eu tenho 10 igual a 10, eu também tenho aqui esse lado aqui, ó, x mais 5, que é oposto a esse ângulo em vermelho, oposto ao ângulo em vermelho é o x mais 5, tem que ser igual ao oposto ao ângulo em vermelho do outro lado, que é o 11. Então, x mais 5 tem que ser igual a 11. Por quê? Porque os triângulos são congruentes. Então, tá aqui, ó, x mais 5 igual a 11. Pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto, eu faço a operação, né? Subtraio 5 dos dois lados. E aqui, eu tenho que o x... Esse sinalzinho aqui, né, o pessoal sempre pergunta, é o portanto. Portanto, os 3 pontinhos, portanto, x é igual a 6. X é igual a 6.
Pessoal, próximo passo agora, o que eu vou fazer? Eu vou dissecar os 5 critérios. Vamos passar a limpo esse critério lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, ângulo oposto e hipotenusa, cateto. Ó, olha só o que eu vou fazer. Próximo slide. Primeiro critério, lado, ângulo, lado. Observe que o ângulo está no meio dos dois lados, entre, né? Aqui o ângulo está entre os dois lados. Se isso ocorrer, os triângulos são congruentes. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, ângulo, lado, ângulo. Observe que o lado está entre os dois ângulos. Então, tá aqui, ó, o lado congruente está entre os dois ângulos ordenadamente congruentes. Então, se isso ocorrer também, o triângulo ABC é congruente de mesma medida. Olha o próximo, lado, lado, lado. Se eu tenho ordenadamente os 3 lados congruentes, ó, o lado AB com DE, o lado AC com DF, o lado BC com EF, esses triângulos também são ditos congruentes de mesma medida. Vamos mais, pessoal, olha aqui. Lado, ângulo, ângulo oposto, que foi o exemplo da tela anterior. Então, ó, lado, eu tenho lado congruente a esse lado, ângulo congruente, e o ângulo oposto, lado, ângulo, ângulo oposto. Também são congruentes os triângulos. Eu tenho hipotenusa, cateto. Então, se eu tiver... Lembrando a você que hipotenusa é só no triângulo retângulo. Esse triângulo tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, se eu tiver hipotenusa congruente a essa, o triângulo é retângulo, e o cateto congruente a este, então os dois triângulos também são ditos congruentes. Espera aí, pessoal, vem comigo. O que quer dizer os triângulos serem congruentes? Quer dizer que eles têm ordenadamente mesma medida dos lados e a mesma medida dos ângulos. Qual a consequência disso? A consequência é essa aqui, ó. Se os triângulos são congruentes, ó, eu vou aqui mais rápido aqui, ó. Os ângulos internos são respectivamente congruentes e os lados também. Esta é a consequência de 2 triângulos serem congruentes, de mesma medida. Passado cada um desses critérios, nós vamos voltar à tela original. Então, a tela original era essa aqui, ó. Então, eu passei por cada um dos critérios, né? E aqui é a consequência. Vamos ver como isso funciona em exercício. Só lembrando a teoria aqui em cima, pessoal, aqui em cima eu vou colocar aqui, ó. Primeiro critério, lado, ângulo, lado. Segundo, ângulo, lado, ângulo. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, ângulo oposto. E aqui, ó, hipotenusa, cateto aqui em cima, tá aqui. Os triângulos a seguir são congruentes. Indique o caso de congruência. Qual daqueles critérios é esse primeiro caso? Qual deles? Ó, ângulos congruentes, lados congruentes, ângulos congruentes. Se você respondeu ângulo, lado, ângulo, acertou. B. Qual é o critério para provar que esses 2 triângulos são congruentes? Observe. Aqui mede 5, aqui 5 também. Né? Ó, 5, 5. Então, ângulo em comum, 8 e 8. Então, é o critério lado, ângulo, lado. Dá uma olhada na letra C. Você responderia qual critério aqui? Então, observe. Um lado 6 igual a 6, 7 igual a 7, 8 igual a 8. Então, é claro que é o critério isso. Muito bem. Lado, lado, lado. D. O triângulo é retângulo. Hipotenusa igual a outra hipotenusa, né? Hipotenusas iguais, catetos iguais. Então, critério hipotenusa, cateto. E, nosso último aqui. Observe, eu tenho um lado 12 contra o lado 12. Um ângulo 25 com um ângulo 25. E um ângulo oposto a 12. Então, é o critério lado, ângulo, ângulo oposto. Esse aqui foi justamente o primeiro exemplo lá da tela que nós usamos. O critério, tá? Não foi mesmo item. Tudo bem na questão 1? Desvendou esse mistério, né? Ninguém tem dúvida, tudo beleza? Vem comigo, vamos mais, ó. Pessoal, 2. Os triângulos a seguir são congruentes. Determine x mais y. Observe, não pediu critério de congruência, né? Mas se eu fosse colocar, eu poderia colocar ângulo, ó, lado, ângulo. Então, pelo critério ângulo, lado, ângulo, eles são congruentes, mas já falou que eles são congruentes. Não está em discussão a prova mais. Observe, então, quem está na frente desse um risquinho em vermelho, 27, tem que ser igual quem está na frente de um risquinho em vermelho do outro lado, porque eles são opostos pelo vértice. Então, 3x menos 9 tem que ser igual a 27. Está aqui. O 27 eu vou passar ele para o outro lado somando, ou somar 9 dos dois lados também, né?
36 divido por 3, encontro o meu x igual a 12. O que pediu a questão? Determine x mais y. Então, falta o y. Então, peraí. Ao passo que esse lado é congruente a este, esse aqui também é o que está na frente desses dois risquinhos, o ângulo de dois risquinhos em vermelho, é o 4y menos 13. Então, esse ângulo enxerga o 4y menos 13. Do outro lado, esse ângulo enxerga y mais 17. Logo, 4y menos 13 tem que ser congruente, porque os triângulos são congruentes. Então, aqui eu monto a minha equação do primeiro grau e vou trabalhar operações algébricas. A operação oposta do mais y menos y. Então, passo o menos y para lá, o menos 13 para o outro lado, mais 13. Né? Seria o mesmo que subtrair y dos dois lados ou somar 13 dos dois lados. Mas é mais tranquilo, né? Eu falar, ó, a operação oposta do mais y, o mais y passa para cá, ele passa com o oposto, menos y, o menos 13 passa mais 13. Deste modo, eu tenho 3y igual a 30. O 3y, vou passar o 3 dividindo, eu tenho que o y é 10, ou então vou dividir por 3. Ó. E assim eu consigo responder que x mais y é 12 mais 10, resposta 22. Tudo bem na questão 2? Vem comigo para a questão 3. Pessoal, já se inscreve no canal, já dá o joinha para mim, já compartilhe e ative as notificações. Olha a questão 3 que eu trouxe para vocês. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. Determine x e y. Cadê a figura? Aqui. Não pediu para você enunciar critério, provar. Observe que o triângulo é retângulo, mas eu não tenho hipotenusa. Eu poderia falar lado, ângulo, lado. Eu poderia falar ângulo em comum, lado, ângulo. Então, você tem mais de um critério para mostrar este. Mas como não pediu para você mostrar, já falou que eles são congruentes. O que eu tenho aqui é que se eles são congruentes, esse ângulo aqui, ó, um risquinho, que vai enxergar esse lado aqui com dois marcadores aqui, ó, este tem que ser congruente a este. Tá vendo? Esse ângulo enxerga aqui, esse aqui enxerga aqui, ó. Então, logo, 4x menos 2 graus é congruente a 30. Tá ali. Operações, passo 2 somando, 32. Vou passar o 4 dividindo, 32 por 4, eu vou chegar que um x é igual a 8. Então, se eu dividir por 4, x é igual a 8. Encontrei o valor de x que vai ser substituído lá no ângulo. Vamos verificar se isso está certo? Verifica aqui, pessoal, para mim, ó. 8 vezes 4, 32. 32 menos 2, 30. Esse ângulo é congruente a este, ó, 30. Muito bem. É ele que enxerga esse lado de dois risquinhos, esse também. Agora, observe, o ângulo de dois risquinhos enxerga o lado de um risquinho. Então, esse ângulo de dois risquinhos enxerga esse um risquinho. O que me dá que o 7y menos 3 tem que ser igual a 60. E observe que o último também, né? 90 tem que ser igual a 90 lá, já que eles são congruentes e são, né? São congruentes. Aqui do meu lado, aqui, ó, vou pegar o 60 aqui na mão, passo o 3 aqui para cá somando. 63 dividido por 7, 9. Resposta pediu x igual a 8 e y igual a 9. Pessoal, tudo bem nessa evolução aqui de congruência de triângulo? Tem mais, segura a onda aí, tem mais. Beleza? Tudo certo? Passando o slide, próximo, questão 4. Olha só o que acontece. Na figura abaixo, AB é uma corda da circunferência de centro C. Então, tá aqui AB é uma corda. O que é uma corda? Uma corda é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Então, o segmento de reta que une dois pontos da circunferência é uma corda. Então, tá aqui, ó, AB é uma corda da circunferência de centro C. Prove que se o raio CD é perpendicular 90 graus à corda AB, então o ponto E é ponto médio da corda AB. Então, de novo, ó, prove que se o raio CD é perpendicular, então CD é perpendicular a AB, então E é ponto médio. Então, veja bem, se eu fechar essa estrutura aqui, o raio, né, já falou que ela é perpendicular, então aqui eu formo um triângulo de 90 graus. Ó, se eu voltar, né, agora se eu fechar o raio, ó, o raio, né, coloquei em vermelho aqui para vocês observarem, aqui o raio. Observe que se eu fizer o mesmo do outro lado, eu também tenho o raio aqui, né?
Agora, qual a relação desse triângulo aqui de cima com esse triângulo embaixo? Qual a relação que eles têm? Ó, observe que esse lado aqui é congruente a este. Por quê? Porque é o raio da circunferência. É o raio da circunferência. Então, eles são iguais. Então, observe, eu tenho o critério hipotenusa cateto, no qual a hipotenusa, que é o raio, é congruente a esta. Então, esse triângulo aqui com este. E observe que esse lado aqui, gente, ó, CE, ele é igual para esse triângulo de baixo, igual para o triângulo de cima. CE é lado comum para o triângulo BCE e para o triângulo CEA ou ACE. Então, pelo critério hipotenusa cateto, eu tenho a congruência dos dois triângulos. Vamos escrever. Observe que BC é igual a AC, porque hipotenusa, é o raio. Observe que CE é lado em comum. Né? Então, eles são congruentes. Então, pelo critério hipotenusa, o caso especial, hipotenusa cateto, eu tenho que o triângulo BEC é congruente ao triângulo AEC. Se eles são congruentes, respectivamente, ordenadamente, os lados são todos congruentes. Então, isso aqui já mostrei que é igual a esse lado comum. Então, esse lado aqui também tem que ser igual a este, ó. É a nossa conclusão. Ou seja, BE é igual a EA. E se BE é igual a EA, E é ponto médio, e aí está provado. Então, aqui está, ó. Ó, o ângulo CBE, esse ângulo aqui, é congruente ao de cá, ó. O ângulo BCE, então tá aqui, ó, BCE, esse ângulo aqui, é congruente ao ECA, esse ângulo aqui. E aqui 90, né? O BSE é congruente ao AEC, porque é de 90. Isso significa que BC é congruente a CA, a gente já tinha falado por causa do raio. O CE é congruente aos dois, porque é lado comum, CE desse triângulo, CE do triângulo de lá, aqui, ó, CE, CE. E por último, que eu queria provar, então, que esse segmento BE é congruente a EA, logo, estamos falando de ponto médio. Então, se BE é congruente a BA, a mesma medida logo, portanto, E é o ponto médio do lado AB. Pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje aqui de congruência de triângulos. E eu trouxe aqui mais uma para fechar, questão número 4. Olha só, estão fechados aqui, questão número 3, beleza, tranquilo. Questão número 4. Olha só, considera uma circunferência lambda e um ponto P no interior de lambda. No exterior de lambda. Foi mal. O ponto P no exterior de lambda. Se A e B são os pontos de tangência das retas a lambda por P, prove que PA é igual a PB. Olha a situação que quando cai, ela cai dentro de outras situações maiores na geometria e o aluno costuma não enxergar. Não é difícil. Aqui eu vou provar que o segmento PA é congruente a PB, ou seja, o segmento de reta que parte de um vértice e vai até um ponto de tangência, uma circunferência, é congruente a um outro segmento que sai do mesmo vértice e vai até o outro ponto de tangência da circunferência. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou fechar o raio. Aqui. Se eu fechar o segmento PO, eu formo dois triângulos. Observe que o triângulo de cima e o triângulo de baixo possuem esse lado em comum. O lado PO é lado comum. E aqui eu tenho um raio também em comum. Eu sei que esse ângulo é de 90 graus porque o raio se obriga a ser perpendicular a toda a reta tangente. A reta tangente é uma reta que intersecta a circunferência num único ponto. E ela é sempre perpendicular ao raio. Então, a reta tangente é sempre perpendicular ao raio. Então, aqui também, ó. Então, eu já tenho a prova do triângulo em cima, o APO, com OPB ou BPO. Pelo critério hipotenusa cateto, eles são congruentes. Caso especial hipotenusa cateto, o triângulo PAO, que é o de cima, é congruente ao PBO, que é o de baixo. Então, esse ângulo aqui é congruente a este. Observe que esse ângulo aqui também é congruente a este. E, por último, que eu quero provar, o PA tem que ser congruente a PB, uma vez que eles são congruentes entre si. Está ali, logo o PA é congruente a PB. Então, toda vez que eu tiver um segmento de reta que parte de um ponto externo e é tangente de um lado da circunferência, ele é congruente a outro segmento de reta que parte do mesmo ponto, também tangente. Ou seja,
PA é congruente a PB, está aqui a prova de congruência de triângulos. Pessoal, fez sentido para você? Se fez sentido, pessoal, se inscreve no canal, ative as notificações, divulgue, compartilhe com a sua turma. Eu espero do fundo do coração ter ajudado. Serjão Matemática, grande abraço.